Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu me chamo Amanda, sou proprietária e administradora dessa página Hierospir. Você nos encontra no Instagram com @Hierospir e aqui também no YouTube, são nossas únicas páginas, ok? Pessoal, para começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que enviou as perguntas na caixinha de perguntas que eu tinha aberto no Instagram. Quem veio pelo Instagram e já está seguindo ali a página há mais tempo sabe que, na verdade, essas perguntas eram para ter sido respondidas já no IGTV, mas houve toda uma questão de tempo, da iluminação também, da gravação que não deu certo. Por isso, eu estou buscando esse outro formato de conteúdo, que ainda assim vai ter a minha fala, eu ainda vou continuar falando, só não vou estar aparecendo tão frequentemente em vídeos. Inclusive, também gostaria de pedir para vocês comentarem aqui embaixo, ou pode ser pelo Instagram também, se vocês gostam desse formato, se é interessante para vocês ou não, o que vocês preferem. Quero já pedir desculpas pelo barulho, eventualmente vai ter carros passando, caminhões, ônibus, tá bem? Então, pessoal, as perguntas foram voltadas principalmente ao tema como eu conheci Hecate, né, sobre a minha conexão, dia a dia e tudo mais. E eu vou respondendo e conforme as perguntas forem aparecendo, eu vou sugerir que vocês façam algumas coisas ou que não façam, enfim. Claro que eu quero deixar bem claro que isso aqui não é uma verdade absoluta, tá bom? Você vai encontrar outras versões, outros depoimentos com outras pessoas que também são devotos hecatinos, tá? Esse é o meu ponto de vista, assim, partindo realmente da minha bolha, do meu lugar de fala, da minha posição na sociedade aqui enquanto uma mulher branca, beleza? É isso. Acho que os recados iniciais são esses. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão sempre, tá? Curta também a nossa página no Instagram. Siga a nossa página no Instagram, @Hierospir. Vamos lá para as primeiras perguntas, então. @me_yayo perguntou assim: fala um pouco sobre o seu dia a dia em conexão com Hecate. Então, acontece que assim, vai depender muito do meu humor quando eu acordo. Dependendo do meu humor, eu já dou bom dia a Hecate antes mesmo de levantar da cama. O meu altar ele é no meu quarto, ele é de frente para minha cama, então às vezes eu já dou bom dia sem levantar, ou às vezes eu levanto, vou ali na frente do bom dia, ou falo salve Hecate. Mas novamente, vai depender muito, porque se tiver um dia assim que eu já acordei com a pá virada, não acordei muito bem, eu não vou ir ali no altar e tudo mais e chamar Deus, sendo que eu já tô um pouco ali estressada, um pouco carregada, independente do motivo, tá? Então, nem sempre acontece de manhã, tá? No banho também é um momento onde eu me conecto bastante com Hecate. Então, sempre que eu posso, eu acendo uma vela, um incenso, dedico esse ato a ela, peço que ela esteja ali presente, limpando as impurezas, as sujeiras físicas, energéticas, mandando lá para o oceano mesmo, que é um lugar de domínio dela. Atualmente eu também estou experimentando alguns chás. Estou começando a beber chá agora. Não é um hábito que eu tenho desde sempre. Na verdade, não tenho esse hábito. Estou tentando criar isso com ela. Os chazinhos que eu experimentei foram de camomila e de artemisia. E o de camomila eu consigo beber sem adoçar, mas o de artemisia não dá, gente. Eu tenho que colocar um melzinho ali. Se você for vegano, você tem como substituir por outros materiais, outros ingredientes, tá? Não vou saber dizer quais aqui, também não quero falar besteira, mas eu coloco mel.
Eu também ouço algumas músicas pelo YouTube, principalmente pelo YouTube. E tem muita gente, diversas. Vocês encontram playlists por aí, dá para vocês mesmos montarem as suas playlists. Se vocês quiserem, eu consigo montar uma, compartilhar com vocês aqui no YouTube mesmo, as músicas gratuitas. Só comenta aqui nos comentários que a gente já começa a criar uma sem problema nenhum. Mas realmente, ouvir as músicas, eu tô sempre com fone de ouvido. Então, às vezes eu escutei à noite a música, aí eu já acordo meio que cantarolando, sabe? Com a música na cabeça. Ou durante o dia, e acontece que a música vai realmente pegando, vai ficando na tua cabeça até que se torne algo mais natural. E mesmo sem querer, querendo, você vai acabar chamando Hecate também, né? Trazendo as energias dela por meio da canção. @luden.rodrigues perguntou assim: como você percebe Hecate no dia a dia? Lu, eu acredito que ter conhecido e estar ainda conhecendo, aprendendo alguns dos principais símbolos dela, animais, epítetos, eu acredito que tudo isso me ajuda a ter uma visão da deusa um pouco mais, entre aspas agora, tá? 360 graus. Porque assim, por exemplo, quando eu olho para um copo de água ou para o mar, eu sei que ela tá ali, porque ela também rege o mar, no epíteto Einalia. Quando eu olho para alguns animais, para os animais em geral, na verdade, gente, não me limito a tanto assim, mas principalmente a cavalos, cobras e cães, eu sei que ela tá ali, principalmente animais de rua, eu sei que ela tá ali com eles, eu sei que ela guarda esses animais. Quando eu olho para as crianças na rua, indo para a escola, brincando, enfim, eu também consigo ver ali Hecate. Quando eu converso com as minhas plantas, eu sei que ela tá ali, eu procuro estar em contato com as minhas plantas, inclusive, se você não sabe, a Hecate, mitologicamente, tem um jardim, que seria o Jardim de Hecate, onde abrigam algumas plantas. Eu vou trazer esse conteúdo qualquer dia desses para vocês, vamos aprofundar um pouco mais, eu acho que vai ser interessante para todos. Quando eu vou percorrer também algum trajeto na estrada, seja para ir para casa dos meus pais, que é em outra cidade, seja para visitar a minha namorada, seja, enfim, para ir a qualquer lugar que eu precise dirigir ou que eu precise pegar a estrada, eu me lembro de Hecate, porque eu lembro que ela também é a senhora dos caminhos, de todos os caminhos. Eu sei que ela me guia e me acompanha nesses processos. Quando a Cacau nasceu, vocês, quem acompanha o Instagram há mais tempo já deve ter visto uma fotinho dela por ali. A Cacau é a filhotinha de 2 cachorros que eu tenho, então toda a gestação, quando a Olivia, que é a mamãe da Cacau, estava prestes a parir, eu fiz orações a Hecate, a senhora dos partos, Hecate, a senhora dos cães, para que protegesse as duas, abençoasse as duas. Então, eu acredito assim que quanto mais a gente se aproxima da deusa, estuda, conhece e permite também que ela nos conheça, que ela se aproxime de nós, à medida em que isso vai acontecendo, as coisas vão fluindo mais naturalmente. Então, não vai ser algo que você vai precisar se esforçar tanto para perceber Hecate em algum ambiente, por exemplo. Porque você já vai, né, conhecendo algumas correspondências, você já vai conectar direto. Nem sempre é um sinal de Hecate, nem sempre é Hecate ali, mas às vezes é algo que te lembra, e quando a gente lembra dela, a gente também tá, de certa forma, chamando ela, né, lembrando dela, fazendo ela estar presente ali. Vamos para a próxima pergunta. A @cíclicacelene perguntou como eu comecei a me conectar mais com Hecate. Então, a partir dos estudos, eu acredito, ainda estou em processo de estudos, é claro, eu acho que com essa deusa, com todos os outros, mas com Hecate mesmo, o estudo é algo que não se cessa, porque vão se conhecendo cada vez coisas novas, né, de Hecate, tanto
nos conteúdos clássicos que a gente encontra, quanto nos conteúdos modernos, que também são super importantes para nossa prática hoje em dia. Então, não tenho parceria, tá, gente? Estou falando porque eu gosto, eu confio. Eu comecei depois, assim, a praticar mais, a me conectar mais, ter mais essa segurança depois que eu conheci o canal Caverna de Hecate. E aí, consequentemente, conheci o blog da Márcia também. A Márcia Silva, para quem não sabe, é a autora do livro Bruxaria Hecatina, O Caminho da Bruxa com a Deusa Hecate. É o segundo livro, se eu não me engano, em português, de autor brasileiro, que fale sobre Hecate. E um dos únicos também. Infelizmente, os livros de fora não são traduzidos, mas a Márcia fez um trabalho excelente. Eu tenho o livro. Ela resumiu bem, mas trouxe pontos assim muito importantes que eu acredito que seja um bom começo, uma boa base para todos que queiram começar esse trabalho com a deusa. E aí, a partir desses estudos, tanto ali quanto no livro, quanto olhar em outras fontes também, gente, fontes clássicas a gente consegue achar na internet, tá? Gratuito. Não vou falar aonde, nem como, enfim, mas vocês acham aí. Então, assim, foi a partir desses estudos, eu criei o meu diário ali, meu diário mágico com Hecate, e escrevendo, anotando as minhas impressões e tudo mais, foi quando eu comecei a criar coragem mesmo para praticar. E também eu comecei a fazer desenhos, orações, poemas, ilustrações. Eu vejo que Hecate é uma deusa que olha para essa questão da criatividade nossa também, essa questão de estarmos dispondo um tempo nosso, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Pode não ser na frente de um altar, gente, mas estar ali fazendo um desenho devocional, uma escrita devocional, uma caminhada devocional. Isso ajuda também a nos conectar muito com Hecate. Indo para a próxima pergunta, a @AnaCrolvaz falou assim: ela é a sua deusa mãe? Se sim, como que foi essa confirmação? Ana, então, antes de responder essa pergunta, eu vou falar algo que é para todos, é uma visão minha, tá? Na verdade, eu sei também que existem outros pagãos e bruxos que compartilham desse mesmo estilo de pensamento, que é o seguinte: questione-se, faz diferença se ela for ou não sua deusa mãe? E se faz diferença, por que esse título, né, essa titularidade ali, por que ela é tão importante e por que se você não recebe, entre aspas, esse título, o seu culto ele é inferior, ele é menos válido? Assim, questione-se por que isso é tão importante, essa questão que de certa forma é tão binária também, né, gente, no mundo de hoje, que a gente está se desconstruindo cada vez mais. Então, assim, é tão importante que a gente tenha uma deusa mãe, que a gente tenha um deus pai. E se for importante, por que a gente considera isso importante? Eu não me perguntava isso, até porque eu sempre pensei que não, ela não fosse. Tá? Agora já iniciando para responder essa pergunta. Então, assim, eu nunca pensei em correr atrás. Pelo menos não nos primeiros passos, porque isso não era importante para mim. Eu sabia que eu não ia ouvir o nome de Hecate pela primeira vez e pronto, de repente temos um laço ali, um vínculo surreal. Eu sabia que não era assim, eu não sentia isso, né? Não era aquilo que eu vivenciava. Mas nesse ano, mais pro começo do ano, com a criação da página, eu fiz amizades muito boas, conheci pessoas fantásticas, e uma delas foi a Thaís Ventura, maravilhosa, uma bruxa aqui de Santa Catarina também. E ela fez uma jogada de tarô pra mim,
onde saiu a confirmação de que ela seria sim a minha mãe divina, mas pelo menos num primeiro momento. E agora eu percebi, gente, vocês podem ver palestras, podem ver falas de outras bruxas, bruxos, pagãos no geral, falando sobre Hecate amadrinhar pessoas que estão iniciando na bruxaria, que foi o meu caso também, de certa forma. Embora eu já conhecesse a bruxaria há muitos anos, há pelo menos uns 5, 6, 7 anos, eu não pratiquei todo esse tempo, eu não estudei todo esse tempo. Também não conheci Hecate todo esse tempo. E quando fiquei sabendo do nome dela, não me atraiu. Eu já contei essa história lá no IGTV, no Instagram, @Erospir. Então, assim, ela também foi a primeira deusa no qual eu me apaixonei de verdade, incondicionalmente. E é por ela que eu tô, de fato, me entregando na bruxaria, no paganismo e me permitindo viver essa fé. E além disso, gente, Hecate também não é uma deusa ciumenta. Ela não vai exigir que você preste culto somente a ela. Embora atualmente eu preste um culto fixo somente a Hecate, não significa que no seu caso tenha que ser o mesmo. Se você tem uma deusa, já tem uma deusa mãe, Deus Pai, pode ficar tranquilo que Hecate não é essa deusa assim dominadora nesse sentido de não, porque então você vai ser só meu, só minha e é isso, tá? Tranquilo nessa questão. Mas então é isso. Respondendo essa pergunta, sim, ela é, mas pelo menos nesse primeiro momento. Não tem como eu saber se daqui a um ano ela vai ser, ou a um mês, né? Mas seguimos aí firme e forte. Vamos para a próxima pergunta. O @cosmo.shiva perguntou: surtou muito quando iniciou a jornada com ela? Todo mundo acaba surtando em algum momento. Então, quem nunca, né? Não é fácil, gente. Principalmente em tempos de pandemia, né? Então, eu acredito que tenha sido mais... Não seria bem a palavra surto, tá? Eu não colocaria a palavra surto. Mas um baque inicial para algumas mensagens e algumas revelações que Hecate manda para nós, sobre nós mesmos, né? Sobre coisas que envolvem o nosso comportamento, nosso posicionamento, que são tão primários, né? Tão recalcados lá no nosso inconsciente, que quando Hecate ilumina essas coisas para nós, quando ela nos mostra, é isso aqui. Nem sempre a gente está preparado, nem sempre é uma coisa que a gente quer ver, que a gente está de fato ali preparado para ver, espera ver aquilo. E às vezes pode ser um baque inicial, a gente pode não acreditar muito. Acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Mas surtar de ficar doida assim, não aconteceu ainda não. Tá bem? Vamos para a próxima pergunta. @Almeida_Lui falou assim: como você organiza a sua devoção? Então, Lui, eu sou uma pessoa que eu não funciono se eu não anotar as coisas. Se ficar só informação no ar, depois eu anoto, eu lembro, isso não funciona pra mim. A minha memória é péssima, eu sou super esquecida com tudo. Então eu sempre tenho um planner, ou uma agenda, ou um calendário que dá para imprimir da internet, né? Todos os calendários ali do ano, né? 2021. E aí tem um espaçozinho grande onde você consegue anotar com caneta ou colar um post-it em cima. Enfim, eu sempre anoto quando vai ocorrer os Deipnons, os Noumenias e as luas cheias de cada mês. Rapidamente, para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é Deipnon, não sabe o que é Noumenia. Deipnon é o jantar de Hecate, é a ceia de Hecate e acontece na lua nova, tá? No dia exato, eu celebro, no dia exato quando ocorre a lua negra. Algumas pessoas celebram 3 dias antes, tá? E é super válido também, mas é isso. É a ceia de Hecate, a finalização do mês lunar. O Noumenia já é o primeiro dia do calendário lunar. Então, a gente
abre as portas para um novo começo, para um novo mês, tá bom? Pode ser celebrado tanto de dia quanto de noite, e o DAPE não é recomendado que você celebre à noite, após o pôr do sol. E as luas cheias, enfim, são esbás, muita gente celebra. Existem diversas possibilidades de você estar celebrando com Hecate ou com outros deuses e deusas. As demais celebrações, como os sabás, eu faço de forma bem intuitiva, gente. Eu preciso confessar que eu não me organizo assim o ano e tal, porque se eu não sinto de fazer, se eu não tô ali sentindo que eu devo fazer, eu não vou fazer. Eu não vou me forçar, me colocar numa situação ali só porque, tenho que fazer, tá? Mas, de modo geral, eu procuro conversar com Hecate, sentir ou tentar entender de qual forma eu posso praticar e me conectar com ela, que não seja por um ritual, por exemplo, né? Um ritual mais elaborado, tudo mais. Ultimamente, eu tenho tomado chás. Já falei ali em cima para vocês sobre chá, mas é o que eu tenho feito mais devocional para ela mesma. Eu sempre preparo uma caneca, uma xícara de chá para mim e uma para ela. E eu percebo que ela gosta, gente. Eu percebo que ela gosta. A Artemisia, né, o chá de Artemisia, você encontra em loja de produtos naturais, não só Artemisia, como várias outras ervas. Eles vendem às vezes por gramas, 100 gramas, não sei quantas gramas, e vem um monte. E não é caro, adorei. E a saber disso, inclusive, eu não sabia antes de começar a beber chá. E aí, aquilo que eu já falei também, converso com as plantas, mas assim, é sempre uma surpresa. Eu não procuro planejar nada muito a fundo mesmo. Só os Deipnons e, consequentemente, as Noumênias, que foi o que eu fiz um acordo assim com a Hecate, me comprometi com a Hecate de celebrar todos os Deipnons desse ano. E acaba que eu aproveito e já celebro os Noumênias também, porque no dia seguinte é o Deipnon. A @Aline Cactus Flower falou assim: como foi a sua primeira ritualização com ela? Aline, foi no Yuli de 2020. Foi o festival ali que marcou o início da nossa caminhada juntas. Mas apesar disso, apesar de ter sido esse o início, eu preciso dizer que eu não senti grandes coisas não, tá? Não sei se eu não estava preparada para o ritual ou se eu não estava tão aberta para receber essas energias hecatinas, até porque eu não tinha estudado ainda muito sobre Hecate, estava muito no começo mesmo, sabia coisas bem superficiais sobre a deusa, visões que hoje em dia eu não tenho, como por exemplo ela como uma deusa tríplice num sentido de donzela, mãe anciã. Para mim hoje, com a base de informações que eu já tenho, que é tranquilo, tá, gente, para vocês também, eu vou indicar depois alguns sites e tudo mais para vocês pesquisarem. Para mim já não faz nenhum sentido colocar ela nessa forma. Eu vejo mais como um sincretismo com a deusa tríplice da Wicca, mas o que também não é totalmente errado, porque Hecate é uma deusa que foi muito sincretizada com outras deusas ao longo do tempo, como Bendis, como Selene, como Ártemis, enfim. Deixa eu continuar ali. Mas apesar de não ter sido no Yuli que eu sentia a energia assim mais forte, a minha segunda ritualização com ela foi em Beltane, Fogos de Bel. Fogos de Hecate também, de certa forma, já que é um festival assim mais solar, mais do fogo. Tem até um artigo, na época eu não conhecia, mas tem um artigo da Sorita Deste, que é uma das principais autoras hecatinas atualmente, que fala sobre por que Hecate e Beltane são sim associados. E assim, foi bem bonito, foi energizante. Eu depositei muito mais energia, estava muito mais presente ali entregue, então foi bem mais interessante. Senti o coração quentinho, senti o abraço de Hecate, que pra mim é muito reconfortante, assim, eu até me emociono falando disso. Vamos para a próxima pergunta. @divino.elicon perguntou:
Qual é o ato devocional que você mais gosta de fazer a Hecate? Eu gosto muito de desenhar, de pintar. Faço isso no meu Grimório mesmo. E também de escrever. Mas celebrar os Deipnons eu acho que é o ato devocional que eu mais gosto. Que eu me preparo, que eu tô ali. E também produzir os conteúdos para Aerosphere, preparar os posts, ter todo o cuidado de pesquisar e tudo mais. Também são atos devocionais que eu gosto muito de fazer, tenho muito prazer fazendo isso. E o @divino.l também perguntou o que mudou na minha vida depois do contato com essa senhora. Eu acredito que fortemente o meu relacionamento com a espiritualidade, porque eu era muito cética em relação a várias coisas e que com Hecate eu tô aprendendo a confiar, a me entregar mais para essas coisas. Porque eu sinto ela me convidando para algo mais profundo, algo que não se trabalha no raso, sabe? Algo que realmente exige um mergulho de cabeça. Muitas reflexões também sobre a vida, reflexões sobre confiar mais em mim mesma, no meu próprio poder pessoal, no mundo, nas consequências das nossas ações, enfim. Coisas que antes não tivessem, mas que com o Hecate tem-se uma visão um pouco mais diferenciada. Eu diria, de certa forma, até um pouco mais profunda. Pessoal, agora eu vou responder algumas perguntas que não têm muita relação com o tema que foi solicitado para as perguntas, mas eu resolvi responder mesmo assim. Então, vamos lá. Uma pessoa que não quis ser identificada falou assim: me apresentei a ela na lua negra e percebi que a vela chorou muito para um lado só. Acha que significa algo? Olha, eu não sei, eu acho que tem muitas coisas que você deveria levar em consideração, como observar o momento ali no ambiente, se tinha vento, se não tinha, se você pediu um sinal para ela, e de qual forma você pediu. Eu não sei fazer interpretação de borra, de vela, se ela chora mais para um lado ou mais para o outro. Na internet, certamente, você vai encontrar pessoas mais qualificadas ou não para te responder isso, tá? Eu realmente não vou saber te dar uma resposta quanto a isso. Eu acho que é muito pessoal. Próxima pergunta. A @Agnes Aradia falou assim: eu me conectei com ela bem cedinho na bruxaria, tinha 23 anos. Que legal, Agnes, que legal. Eu vejo Hecate também se aproximando das pessoas jovens, não bem definindo uma idade, mas eu realmente vejo pessoas bem jovens começando com ela. Eu mesma sou um exemplo, eu tenho 20 anos hoje, conheci ela com 19. E vamos para a próxima pergunta. A @mila.gre.messias falou assim: diferenças entre Hecate e Perséfone. Então, Mila, eu precisei pedir ajuda para os universitários. Pedi ajuda de uma bruxona maravilhosa, filha de Perséfone, a @obsidiana. No Instagram vocês encontram ela, ícone, referência sobre materiais de Perséfone. Então, se você tem conexão com essa deusa ou quer conhecer, já segue ela lá no Instagram. Tem conteúdos muito ricos, e não só de Perséfone, como da bruxaria em geral, tá? Então, assim, para começar, a gente vai ter que parar para pensar um pouquinho. Ambas são deusas conhecidas como deusas do submundo, Na mitologia, a gente vê Hecate aparecendo para guiar Perséfone na descida até o submundo e também guia na subida até a superfície para que ela possa reencontrar novamente a mãe Deméter. Tá? O que difere as deusas uma da outra seria o processo pelo qual elas se tornaram rainhas, tá bom? Por essa ligação, a gente pode concluir que elas são amigas, trocam figurinhas,
marcam na foto no WhatsApp, no Instagram. Então, assim, eu vejo Perséfone falando sobre os processos de amadurecimento. Eu não, né? Tô falando aqui, na verdade, da visão da Obsidiana. Então, Perséfone fala sobre os processos de amadurecimento, enquanto Hecate, ela é a consciência que nos direciona a esses processos. Processos importantes realmente na nossa vida, como a menarca, que é a primeira menstruação, o início da vida sexual, quando a gente sai da casa dos nossos pais para nos casar, para morar sozinhas, enfim. E também outra questão, embora ambas sejam deusas do submundo, Hecate, ela já era dotada, por mais que fosse vista na antiguidade como uma deusa jovem, ela já era vista como uma deusa de uma sabedoria, de uma expertise, de uma malícia, nas palavras da Obsidiana, que Perséfone não tinha, porque ela cresceu ali super protegida pela mãe dela, né? Então, aqui, ó, em outras palavras, enquanto a Perséfone ela vai ser o veículo dessa transformação, Hecate é aquela voz que instiga e que orienta essa mulher, essa deusa, a destravar todo o seu poder, as suas sombras, para que ela pudesse então se tornar essa rainha do submundo. Perséfone caminha nas encruzilhadas, enquanto Hecate é aquela que ilumina os seus caminhos. Então vamos para a última pergunta, que a @magicplace.br falou assim: dicas de livros ou páginas sobre Hecate. Então, eu separei aqui em fontes clássicas e fontes modernas. Fontes clássicas, gente, novamente, vocês encontram na internet, não tem material para passar, não tem nada, mas vocês encontram tudo na internet. Então, Teogonia de Hesíodo, Os Argonautas de Apolônio de Rhodes, não sei se assim se fala, Os Oráculos Cáldeos, Os Papiros Mágicos Gregos e dentre outras fontes, tá? Essas eu acredito que sejam boas bases, tem bastante coisa para a gente se aprofundar a respeito de Hecate. As fontes modernas que eu separei são assim: com uma rápida pesquisa na internet, vocês vão encontrar artigos e teses gratuitos em português, tá? Não precisa nem traduzir, alguns em inglês, claro, na verdade a maioria, mas alguns também em português. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Livros, tem a Bruxaria Catina, que eu já indiquei, da Márcia Silva. Tem a Magia de Hecate, de Dylan Siegel, não sei se assim se fala. Tem Deusas Negras também, de Ed Van Veel. Tem Hecate, Case to the Crossroads, desculpa, gente, meu inglês é péssimo, da Sorita Deste. A Sorita Deste também tem outras obras hecatinas, então eu sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre essa autora, tá? Ela foi a pessoa que fundou, né, que criou o rito dos seus fogos sagrados, então ela é bem famosa nesse meio hecatino. Pessoal, separei também alguns perfis no Instagram para indicar para vocês, eles vão estar todos dispostos aí na tela de vocês, no vídeo, não vou ter como falar todos, mas pesquisando ali no Instagram vocês vão ver que são páginas com conteúdos muito bacanas. Coloquei ali também o @ da Sorita, o @ da Márcia, da tradição Caminho das Sombras, que é uma tradição wicana, hecatina, e também alguns blogs, tá? E sites, vou deixar todos os nomes, os links ali para vocês. Consigo deixar esses links na descrição também, tá bom? Agora, @ de Instagram, o nome dos livros, tudo. Vocês pausem o vídeo e pesquisem por aí mesmo, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Finalizamos aqui, então, o nosso primeiro episódio do podcast. Novamente, muito obrigada a todos que enviaram as perguntas. Espero que elas tenham sido respondidas à altura, claro.
que tenha ajudado, aberto um pouco, né, iluminado um pouco os caminhos também de quem perguntou e de quem possivelmente tenha algumas dessas dúvidas também, tá? Novamente vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, ativem todas as notificações para receber os vídeos novos, nos sigam lá no Instagram, que é a nossa principal ferramenta de comunicação e conteúdo. O YouTube vem como uma ferramenta, uma peça-chave complementar, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Que Hecate os acompanhe e os abençoe grandemente sempre. Um beijão a todos e até o próximo episódio.